O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs. Vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da nossa paróquia, vocês aqui na nossa igreja matriz. É alegria para nós nesta noite de sábado, já celebrando a liturgia do 23º domingo do tempo comum, podermos nos reunir para nos alimentar da palavra de Deus e também do seu corpo e do seu sangue. Vocês sabem que na Igreja do Brasil, o mês de setembro, ele é o mês dedicado à Sagrada Escritura, à Bíblia. Eu pergunto aqui, quem tem Bíblia em casa, levanta a mão, só para o padre ver. Você aí na sua casa, eu não posso ver, mas você pode levantar a mão também, tá bom? Isso. Agora o padre pergunta, quem que lê a Bíblia? Quem reza com a Bíblia? Quem tem a Bíblia como um livro de cabeceira? Porque são coisas diferentes. Eu ter a Bíblia, a Sagrada Escritura, e eu fazer uso deste livro sagrado para nós. Eu lembro que as famílias mais antigas sempre tinham na porta da casa aquela Bíblia enciclopédica, grande, lembra? Pareciam... eram as 2 tábuas da lei, na verdade. Cheia de ilustrações, de desenhos, de imagens, algo maravilhoso. Na porta da casa, para indicar que aquela casa era conduzida por quem? Quem que mandava naquela casa? O esposo? A esposa? Quem que mandava? Era Deus. Porque a Sagrada Escritura, a Bíblia, os livros inspirados, Deus nos fala. Hoje nós estamos celebrando umas bodas de ouro, seu Benedito Amâncio e da dona Isabel. Eu pergunto, seu Amâncio, quem que manda lá em casa, hein? Hein, dona Isabel? Quem é que... é a senhora? É isso mesmo, na vida do casal tem que ser assim, quem manda é ele, quem manda é ela. A briga tem que ser para ver quem manda, e ninguém manda, que quem manda é Deus. Porque 50 anos de casado, tem que ser Deus que manda nessa família. Porque senão não tem condições dessa família, desta casa se sustentar. O mês da Bíblia, o destaque tem que ser para a palavra de Deus que está contida na Sagrada Escritura. Porque tem diferença entre Bíblia e palavra de Deus.
Por isso o Salmo 94 que nós ouvimos hoje nos convidava a fazer o que, irmãos? Abrirmos o nosso coração e os nossos ouvidos para acolher esta palavra de vida. Assim nos diz o salmista, algo que muitas vezes nós não fazemos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Quando eu tenho intimidade com a palavra, com Jesus, presente na palavra, o meu coração, ele é transformado. E eu consigo viver aquilo que é centro da liturgia de hoje. Se nós pegarmos, irmãos, as 3 leituras que nós ouvimos, mais o Salmo responsorial, nós podemos fazer 5 tipos de reflexões. Nós podemos falar da correção fraterna, que o Evangelho nos apresenta. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige. É correção fraterna. Vai lá e diz para ele, ó bem, essa atitude aí não está certa, viu? Porque todos nós temos direito a isso. Por mais que a pessoa não gosta. Tem aquele tipo de pessoa que você não pode falar nada para ela que perdeu o amigo. Você conhece esse? Conhece? Sim ou não? Você o vê no espelho? Porque muitas vezes essa pessoa, ela se reflete no espelho. A pessoa que é corrigida e não gosta. Porque a gente pensa logo no vizinho, na vizinha, no colega de trabalho, no irmão, na irmã, no esposo, na esposa. Hein, seu Benedito, hein, dona Isabel? Mas muitas vezes essa pessoa que não gosta de correção, sou eu, é você. Podemos fazer bem da realidade do amor ao próximo. Quando São Paulo, na segunda leitura, vai dizer para nós, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor. E como que eu amo? São Paulo vai dizer, não cometa adultério, não roube, não julgue, não fale mal dos outros. São Paulo vai apresentando para nós todos os pecados relacionados aos irmãos. Não cobiçarás, não roubarás, não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Podemos fazer também uma reflexão a respeito do perdão dos pecados. Quando também no Evangelho, Jesus vai dizer aos discípulos, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Aqui a imagem para nós do sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Porque, irmãos, o grande problema da humanidade não é o pecado. O nosso problema não é pecado, porque pecadores todos nós somos, erros todos nós cometemos. Mas o grande diferencial do cristianismo não é o homem que peca, o homem que erra, mas o grande diferencial é a misericórdia de Deus, que é infinita. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que eu vá ao encontro do Senhor, desde que eu vá ao encontro de Deus para ter o perdão. E talvez você diga, mas padre, como que eu vou ao encontro de Deus se eu não vejo? Porque muitas vezes a gente tem que ver para crer, né? Tem gente que é assim, se eu não vejo, é Tomé, se eu não tocar, eu não acredito. E aqui está o mistério da fé. Para falar do ligar e do desligar, você tem que, pela fé, acreditar na palavra de Jesus, quando disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, há 2 domingos atrás. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra, desligado no céu. É o sacerdote que perdoa os pecados. Basta eu ir ao encontro do Senhor de coração arrependido, não importa o pecado que você cometeu. Ai, padre, mas eu sou muito pecador. Graças a Deus, porque Santo Agostinho nos ensina que até o pecado trabalha para Deus. Por quê? Porque se eu pequei e se eu estou arrependido, para onde eu vou? Eu vou para o sacramento, eu vou para a igreja, eu vou para Deus. Agora, se eu não estou nem aí com o pecado, como Bento XVI diz, se eu perco a consciência do pecado, porque tem gente que não tem consciência mais. Não tem problema, está tudo liberado mesmo, está tudo dominado.
Está tudo dominado. Então, para quem está tudo dominado, não tem salvação. E não porque Deus não salva, porque eu não quero. Nós podemos falar também, queridos irmãos e irmãs, da eficácia da oração comunitária. Você sabe qual a diferença de algo que é eficiente e de algo que é eficaz? Algo eficiente é assim: a pessoa faz tudo certinho, na hora certinha, no momento certinho, não erra nada, está tudo perfeito. Ela gasta 24 horas no trabalho. Essa é uma pessoa que faz algo eficiente, mas nem sempre é eficaz. Nem sempre é eficaz. Agora, algo eficaz, ele é desproporcional ao meu esforço. A oração da comunidade, quando a comunidade está em harmonia, é uma oração eficaz. Você não precisa ficar a noite inteira rezando, viu? Porque uma oração eficaz, 5 minutinhos da minha oração, se eu estou em comunhão com os irmãos, esta oração chega ao coração de Deus e Deus realiza aquilo que eu preciso, se for para o meu bem. Este é o grande ensinamento que Deus nos dá neste final de semana, de modo especial para as famílias, que providencialmente nós estamos celebrando uma de 50 anos, porque nada é por acaso, nada. Nós podemos falar também, irmãos, daquilo que o Evangelho também nos apresenta, a presença de Jesus no nosso meio. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, se tem 2 pessoas reunidas em nome de Jesus, ele está presente no meio dele. Veja, quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós experimentamos a maior presença de Jesus no nosso meio. Porque não é mais uma presença espiritual. Quando você se reúne para rezar em casa, no trabalho, ou seja qual for o lugar, a presença de Jesus é espiritual. Agora, quando a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, a presença de Jesus não é mais espiritual, mas é uma presença real. É uma presença concreta. É uma presença verdadeira. Corpo, sangue, alma e divindade. Esses 5 temas que nós podemos tratar hoje se resumem num só. Hoje a liturgia da palavra nos convida a tomarmos consciência da nossa missão de batizados. A primeira leitura vai dizer para nós, no profeta Ezequiel, que Deus o constituiu como vigia da casa de Israel. E quando nós falamos de um profeta constituído vigia, nós precisamos olhar para o nosso batismo. Porque no dia do nosso batismo, nós também fomos constituídos profetas. Sim ou não? Porque muitas vezes a gente não sabe disso. Quando no dia do nosso batismo, depois do padre derramar a água sobre a cabeça da criança ou do adulto que foi batizado, a primeira coisa que o padre faz, ele pega a criança no colo, ou deveria pegar, né? No tempo de pandemia, não sei como é que faz. Erguer a criança e dizer: eis o mais novo filho de Deus. E depois o padre unge a criança com o óleo do crisma na fronte. Ungir a criança com o óleo do crisma, ali a igreja está imprimindo naquela criança a graça de ser profeta, porque Jesus é profeta. A graça daquela criança de ser sacerdote, porque Jesus é sacerdote. A graça daquela criança ser rei, porque Jesus é rei.
quando nós ouvimos, na primeira leitura, o profeta Ezequiel sendo estabelecido guarda de Israel. Aqui é o resumo dos 5 temas que nós podíamos falar. Porque falar de vigia da casa significa falar das 3 dimensões de casa que a teologia bíblica nos ensina. A primeira casa que a palavra de Deus nos leva a experimentar é a casa pessoal. Eu e você somos casa de Deus. Somos templo de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: por acaso não sabeis que sois templo de Deus? E templo é casa. E casa é lugar de moradia. Casa é lugar de habitação. Casa é lugar de encontro. Eu pergunto, irmãos, nós nos encontramos com Deus nesta casa, que somos nós, quando nós viemos na igreja, ou quando nós nos reunimos como comunidade para rezar? Porque casa também é lugar de segurança, é lugar de abrigo, é lugar que eu tenho certeza que eu não estou sozinho. A igreja nos ensina a segunda casa, que é a família. Tanto é que diz que família é igreja doméstica, é igreja do lar. Por quê? Porque também na família, pai, mãe e filhos, ali Deus se faz presente. Porque onde 2 ou mais estão reunidos, eu estarei no meio deles. Toda a família que se reúne, em nome de Jesus, toda a família que é constituída com Deus como base, como fundamento, Mateus 7, 24, todo aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem vento, vem tempestade, vem tsunami, vem terremoto, a casa balança, mas a casa não cai. Teve tempestade, seu Amâncio? Dona Isabel, teve tempestade? Teve enxurrada? Teve tsunami? Porque a família que não tem isso não é família. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade, toda família tem pecado. Mas o mais importante não é o pecado, lembra? O mais importante é o perdão. Quanto perdão não teve que ser dado aí nesses 50 anos, hein? Quantos quilos de sal não teve que ter sido ingerido para que a família pudesse crescer, ter os filhos, ter os netos, os 3F, né? FFF. Quanto quilo de sal não tinha que ter sido comido aí? Para mostrar para nós que o mais importante, irmãos, é nós sermos família de Deus. O Papa João Paulo II, ele vai dizer para nós: família que reza unida. Isso aí não é provérbio popular. É um santo que diz: família que reza unida permanece unida. Família que reza se salva. Família que não reza não se salva. Por isso a força da oração comunitária. Vocês tinham o hábito de rezar o terço em família, sim ou não? Porque os mais antigos de vocês, né? Os do tempo de Abraão, porque de vocês já estão com cabelo branco, já sabem, é mais antigo. As famílias mais antigas, elas se reuniam para rezar o terço. Sabe por quê? Porque não tinha televisão. Porque não tinha Facebook, YouTube, Insta. Não tinha nada disso. Eles tinham que ocupar o tempo. Rezava o terço e vai dormir. Sabe por que as famílias antigas duravam mais que as famílias modernas? Porque a correção para eles, existia o erro, mas a correção era realizada de outra forma. A correção dos antigos era assim, ó, face a face. A correção dos antigos era face to face, não era Facebook, não era uma correção virtual. Eu pego aqui, você brigou comigo, você não vale nada, mas eu gosto de você. A correção dos antigos não era assim. A correção dos antigos era: senta aqui na mesa e vamos colocar tudo a limpo. Colocou a limpo, perdoa se tem que perdoar, ama se tem que amar e segue em frente.
Porque esta é a casa, família e igreja. E a terceira casa que nós somos chamados a refletir é a igreja em instituição. O lugar onde os filhos de Deus se reúnem. A igreja em instituição, o lugar em que Deus colocou como lugar de bênção, lugar de graça, lugar de confirmação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele a sós. Se ele acolheu, você ganhou o irmão. Se ele não acolheu, chame mais 2 ou 3 pessoas para serem testemunhas do que você quer que aquela pessoa se salve, saia do pecado. Se nem as 2 ou 3 pessoas ele ouviu, leva para a igreja. Porque é na igreja que Deus vai dar a última palavra. Porque na igreja, via de regra, a igreja não vai buscar interesse pessoal. Aquilo que a igreja fala, pode saber, guardada a humanidade dos líderes da igreja, aquilo que a igreja fala, você pode confiar. Porque a igreja não vai falar mentira para você. A igreja não vai deixar você caminhar nas trevas. Mas a igreja vai trazer você para a luz. A luz que é Jesus Cristo. A palavra de Deus que hoje precisa ser acolhida no nosso coração. Para quê? Para que eu possa viver bem o meu batismo. Se você quer ser verdadeiramente um cristão autêntico, você precisa lembrar que você é casa. Que você vive também numa casa, que é família. E que a sua família faz parte de uma outra casa muito maior que a igreja. Lugar de repouso, de segurança, de abrigo. Lugar onde você pode buscar tudo aquilo que você precisa. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude nesta noite a encontrar verdadeiramente o seu Filho Jesus numa dessas casas, porque ela também foi casa, ela também foi morada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos coloquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio